Quando falamos da propriedade, nós falamos de uma forma de apropriação de terra ou de apropriação de bens, né? É diferente de ter moradia. Imagina uma gestão pública que é feito para o poder público, em que todos esses edifícios e terra, entre aspas, pertencem ao poder público, mas acaba pertencendo a todos os brasileiros. Sim. Então, nesse contexto, você habita essa casa de empréstimo, seu filho habita, todo mundo tem segurança de que pode habitar essa casa. Ninguém vai chegar e comprar, encarcerar um espaço para manter controle sobre esse espaço. Mas na medida que se cria essa lógica de apropriação privada, ele também faz com que a casa acaba, você acaba tendo a casa como segurança para o viés de propriedade privada, porque na verdade Rio de Janeiro é uma das cidades que, assim, já no século XVIII, a gente já poderia verificar casa de aluguel até anteriormente. Então a moradia sempre foi um objeto de disputa econômico, moradia, transporte, alimentação, porque falamos de agroexportação. Quando você produz monocultura, você produz alimento para mercado. Então, se você perceber três elementos muito fundamentais que marcam Rio de Janeiro, principalmente, é comida cara, transporte caro e moradia caro. Direitos básicos em disputa e que já lá atrás foram sequestrados. E essa é uma questão muito importante que deve ser pensado sobre espaço. E também lembrando que em 1850, por exemplo, né, saiu lei que proibiu, né, os negros de adquirirem a terra. Porque se de alguma forma a pressão inglesa para poder substituir a dinâmica produtiva, introduzir a indústria naquele contexto e tornar um expoente que vai controlar o sistema de economia mundial, pressionou a acabar com a produção escravocrática, porque a América do Sul, principalmente a América do Norte, e tendo o Brasil inclusive, ele tinha mais potencialidade com relação a esse modo de produção escravocrático. Então, na verdade, a Inglaterra queria substituir isso por uma produção primitiva industrial ainda naquele contexto. Então, quando você domina a técnica, a lógica produtiva, você acaba sendo um expoente no controle econômico mundial. Então, nunca discurso de abolição foi uma questão humana. Foi uma forma de transferência de modo de produção em que a Inglaterra tornaria um certo expoente. Isso é muito importante falar. E quando isso acontecer, tem dois eventos importantes que acabaram acontecendo juntos. É que, na verdade, ao adquirir terra aqui nas Américas, Espanha e Portugal, depois vão perdendo o Caribe degradativamente pela Inglaterra ou pela França, a gente vai perceber um fenômeno importante. Os europeus na África, salvo o caso inglesa no sul da África, não vão criar colônias de assentamento. Sequestravam os africanos com os saberes deles para poder produzir aqui na América. Conhecia calendário, por exemplo, de cultura de cana, afastamento entre as plantações, transplantação, inclusive dominada pelas mulheres. Então vão ser sequestradas para poder dar suporte a essa cultura de cana. Não só da plantação, tanto da destilação para a produção de açúcar, produção de aguardente, do álcool. E um fator muito importante é que quando começou a entrar em crise, pouco se fala de ciclo de couro. Os africanos, gado foi domesticado no Sudão. Os africanos foram trazidos aqui também para cuidar de gado. Inclusive, ao expulsar holandeses, eles vão para o Caribe e começaram a produzir açúcar e a vender num preço muito baixo em relação ao preço do mercado mundial. Isso contribuiu pela queda de produção de cana. Então você pode atentar que a Minas Gerais não é só Minas Gerais, o fato de intensificar o processo de mineração, principalmente no século XVIII, mas também esse processo de mineração, ele tem uma ancestralidade que é essa presença dos africanos que foram para cuidar de cultura de couro, de gado. Então, nasceu a mineração também desse contexto. Mas essa fase é pouco falado, né? É pouco falado
E esse período de mineração você vai trazer africanos de outra região, né, para também contribuir, mas não se limitou à mineração. Por exemplo, fundimento de ferro, metalúrgica, são conhecimentos que podemos verificar marcas africanas sobre a cidade. Então, falando dos dois eventos, indo para concluir essa fala, é o facto de que esse teatro de abolição, quando aconteceu, a gente vai verificar dois fenômenos. Se deixar acesso de terra aos africanos, eles é que sabiam produzir. Então eles vão continuar a produzir e comercializar e vão ficar mais ricos do que colonos brancos no Brasil. Porque naquele contexto, os colonos brancos vão fazer o quê? Até porque tem um fator muito importante africano que vinha para cá. Ele tinha saberes, cultura e educação, porque na África, independente de papel social, todos vão aprender a sociabilizar. É diferente da aristocracia europeia, em que só família aristocrática tinha direito à cultura, à balé e ao estudo, e os outros agricultores e tal não tinham. Então a gente verificou muitos africanos que vinham aqui que ensinava a contabilidade para o senhor, por exemplo, né? Ou para o colono. Então são aspectos muito importantes. Você vai proibir terra dos negros para que eles não deram continuidade à produção. Agora, uma questão importante aqui que se coloca é que a geração atual dos negros que são confinados na favela e outros espaços vão perdendo saber agrícola. E durante séculos de produção, não era a força de chicote que fazia com que o negro ensinava a agricultura para o filho. É porque era uma forma de manter vínculo com a terra e vínculo com os ancestrais. Então ele tinha nessa agricultura uma matriz muito importante, por isso todos os africanos têm uma certa relação com a agricultura, porque isso já faz parte da própria relação com a ancestralidade, né? E hoje as famílias negras são desvinculadas de saberes agrícolas, grande parte de latifúndios de agrobusiness é controlado pelas famílias brancas, parte ainda tem trabalho escravo mantido ali escondido, né? Gados, por exemplo, exportação de carne, Brasil é um dos países tipo pioneiro, não tem famílias negras que é vinculado a isso, saberes que eles trouxeram para o Brasil. Então essas são formas de violência que essa negação de direito à terra também acabou causando. E até hoje, por exemplo, o poder público pode chegar na favela, remover, tirar famílias negras, porque até então, hoje, essa questão de propriedade é negada no Brasil. E próprio modelo jurídico que vai amparar a estrutura jurídica do Estado brasileiro é concebido a partir de uma matriz do debate sobre questão da propriedade de terra. A jurisdição brasileira nasce desse processo. Favela, muitas regulações que foram tentadas até hoje não aconteceu. Então sempre questão de propriedade é negado às comunidades negras. E a gente fica desamparado. Essa é a pequena África que vivenciamos, que significamos e ressignificamos, mas nós não podemos ter pedaço de terra ou edifício para poder fazer os negócios. Então essa é uma das questões muito importantes que a gente pode verificar, em que nós vivenciamos e habitamos um espaço que não nos pertence, que nós podemos ser regulados a qualquer momento, desvinculados a qualquer momento, e nós vivemos e resistimos através de samba, de várias formas de manifestação e contemplação sobre espaço.